Paz do Senhor, irmãos. É por generosidade que você me chamou de pastor, irmão. Não fui ordenado pastor, a gente tem um chamado, né, de Deus, mas ainda não concluímos essa etapa da nossa vida. Mas, irmãos, eu queria falar com vocês, né, que Deus é tão bom, né? Nos traz oportunidades maravilhosas, nos leva para lugares que a gente jamais imaginou ir, faz coisas grandiosas na nossa vida. E eu passei 3 anos fora daqui dessa igreja, fui trabalhar em outra igreja. Ali Deus me trouxe experiências incríveis, maravilhosas. Convivi com um povo muito simples, muito humilde, mas um povo de uma riqueza tão grande, espiritual, que acrescentou boas coisas na minha vida. E eu moro a 1 quadra daqui. E eu passava por aqui, na porta da igreja, para ir para outra igreja, e eu pensava assim, será que um dia eu vou pisar aqui dentro de novo? Vou pisar de novo dentro da igreja batista? E toda vez que eu passava aqui, eu lembrava disso, né? E agora que eu estava sentado aqui no banco, né? Deus me fez recordar sobre essa indagação que eu tinha com Deus. E eu estou muito feliz, né, dessa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui novamente, não só dentro da igreja, mas podendo acrescentar algo para a igreja, poder ser um instrumento de Deus para trazer algo para a igreja. Irmãos, quando o nosso irmão nos convidou para estar aqui e trazer uma palavra para os irmãos, nesse trabalho, né, um trabalho maravilhoso como esse, né, 36 horas buscando a Deus, 36 horas da igreja ativa, da igreja pulsante, né, da igreja fazendo algo, se movimentando, que é a função da igreja na terra. A primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo, o que eu vou falar para os irmãos? O que eu vou falar para os irmãos? Né, um público seleto, como eu disse para os irmãos, eu estava trabalhando em outra igreja, que as pessoas eram mais humildes. E quando você tem um público mais humilde, é mais simples de falar. É mais fácil da gente trazer algo. Então eu venho para cá para falar para um público seleto, para pessoas inteligentes, para pessoas vividas da Bíblia. E eu perguntei para Deus, Senhor, o que eu vou falar? E a segunda pergunta que eu fiz para o Senhor, eu falei, Senhor, como eu vou falar? Se mensagens maravilhosas já foram faladas, que meu irmão trouxe aqui uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que nos leva a refletir a respeito da imagem de Deus, a respeito do caráter de Deus, a respeito daquilo que o Senhor plantou em nós, da expectativa que o Senhor tinha em nós, quando Ele nos criou, e essa expectativa foi se discorrendo ao longo do tempo, se é isso que eu entendi, irmão, e chega a determinado ponto, que a cruz resgata essa imagem, e o Senhor enxerta através da sua palavra em cada um de nós, novamente, aquilo que se perdeu com o pecado. Como falar para pessoas como os irmãos, que têm tantas coisas boas? E a terceira pergunta que eu fiz, por que falar? Qual a utilidade do que eu vou falar para os irmãos? Como eu posso acrescentar algo na sua vida, irmão? Como eu posso, se tem tantas pessoas aqui capacitadas, tantas pessoas melhores do que eu, e já faço um parênteses e digo, irmãos, eu não sei pregar. Eu por muito tempo, algum tempo da minha vida, eu achei que eu tinha dom para isso. Eu acreditava que eu podia ser bom nisso. Mas eu entendi que eu não sei fazer isso. Se faço, às vezes, faço pela misericórdia de Deus.
mas eu não sei fazer isso. E se eu não sei fazer isso com excelência, isso não é nenhum demérito meu. Eu sei fazer coisas que talvez vocês não saibam. Se a gente sair aqui fora e a gente encontrar um grupo de 10 pessoas usando droga, eu tenho coragem de ir lá. Eu tenho desejo de ir lá falar de Jesus para eles. Mas isso daqui é gostoso, eu gosto, mas não é o que eu sei fazer de melhor. Então eu disse: Senhor, por que falar para os irmãos? O que dar para os irmãos? E aí eu fiquei com essas 3 perguntas na minha cabeça, e eu fui trabalhar, hoje de manhã, terminei meu trabalho, e eu não tinha uma mensagem para pregar ainda. Tinha 500 mensagens prontas lá em casa, mas eu não queria pregar nenhuma dessas. Eu não tinha nada para trazer para os irmãos. Então eu entrei no Google, irmãos, e eu digitei assim, o que dá para quem já tem muita coisa? Vocês já se depararam com isso? Às vezes você vai no aniversário de uma pessoa, numa festa de uma pessoa, e a pessoa tem poucas coisas, então você tem muitas opções. Quando você vai para um lugar que a pessoa ela é um pouco mais simples, você tem muitas opções do que dá para ela. Agora, quando você vai numa festa de alguém que já tem muitas coisas, você fica limitado. E é engraçado, irmãos, que sabe o que eu pesquisando encontrei? Eu encontrei que quando a gente vai até uma pessoa que ela já tem muitas coisas boas, a gente precisa dar para ela algo que requer a nossa atenção. Algo que mostre os detalhes dela. E principalmente dar algo a ela que você tenha feito com as suas próprias mãos. Algo único e exclusivo. Irmãos, o que eu posso dar para vocês que outras pessoas já não deram ou vão dar? O que eu posso acrescentar na vida de vocês? O que eu tenho que vocês não têm? Só as minhas experiências. Só aquilo que Deus tratou comigo. Só aquilo que Deus trabalhou somente comigo, que é pessoal meu. Mas o reino de Deus, ele é tão maravilhoso, que tudo o que acontece conosco, nos traz o quê? Conhecimento, experiência. E essas duas coisas, diante de Deus, elas são valiosas. Porque quando eu compartilho com você, eu mexo em algo que o Senhor plantou dentro do seu coração, chamado fé. Quando você enxerga as experiências que eu tive com Deus, quando você enxerga aquilo que Deus fez na minha vida, eu estou mexendo com você. Eu estou mexendo na sua fé, na sua esperança, no seu otimismo, na espera de dias melhores, de coisas melhores. Irmãos, o filho, quando ele não tem como presentear, ele faz o quê? Ele pede ajuda ao pai. Ele pede para que o pai ajude ele, e foi isso que eu fiz. Eu disse: pai, hoje eu quero levar um presente para os meus irmãos. Hoje eu quero levar uma palavra para os meus irmãos. E o Senhor me orientou a abrir a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Nessa passagem, irmãos, nós vamos ver uma igreja que ela tinha muitas coisas boas.
Era uma igreja que com certeza quando alguém era convidado para pregar lá, tinha o mesmo sentimento. O que eu vou dizer para essa igreja? O que eu vou falar para essa igreja, se eu vejo tantas coisas boas nessa igreja? E a palavra de Deus diz assim, Apocalipse 3, do 7 ao 10. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meu Deus, essa é a tua palavra, Senhor. O Senhor conhece a minha limitação como homem, e o Senhor conhece a tua igreja que aqui está reunida, Pai. Reunidos estamos num propósito, Senhor, de reconhecer a graça do Senhor sobre essa terra, meu Deus. O favor que o Senhor nos fez, mesmo sem que nós merecêssemos. O amor que o Senhor teve por cada um de nós. A paciência que o Senhor tem, meu Deus, com cada um de nós, quando nós falhamos, quando nós erramos. E o Senhor constantemente nos dá estratégia, nos dá direção, nos dá sabedoria, nos mostra, Senhor, um desvio no caminho, um atalho, Senhor, para que possamos, após aprender com os erros, meu Deus, corrigir a nossa rota e continuar rumo à salvação, rumo à vida eterna. A tua graça, Senhor, tem nos livrado da condenação, meu Pai. A tua misericórdia, Senhor, tem nos livrado da punição, do salário, do castigo, Senhor, do pecado. E o teu amor, meu Deus, tem nos feito entender que nesses dias que estamos vivendo na terra, os últimos dias, os mais difíceis. Antes eu achava, meu Deus, que seria uma geração maravilhosamente premiada, a geração do arrebatamento. Hoje eu vejo com clareza, Senhor, que a geração do arrebatamento só será arrebatada porque eles não vão suportar, meu Deus, a frieza espiritual, não vão suportar, meu Deus, a traição dentro da própria igreja, não vão suportar, meu Deus, a calúnia, a injúria, não vão suportar, meu Deus, a dor e a tribulação, e o amor que está se esfriando, Senhor, quando ele se esfriar ainda mais, quem suportará, meu Deus? E se o Senhor, meu Pai, não tivesse criado essa forma de premiar aqueles que suportarem, meu Pai, talvez beiraria até a injustiça, mas como o Senhor é justo, é fiel, o Senhor é aquele que cuida e guarda de nós, Pai. A tua misericórdia tem se estendido sobre as nossas vidas. E se temos, meu Pai, suportado esses dias maus que estamos vivendo na terra, é porque o teu Santo Espírito, Senhor, ainda não nos deixou. E Ele está aqui conosco nessa tarde, meu Deus, Ele se faz presente.
E aqueles que são mais sensíveis a Ele, Senhor, já estão cheios da presença dEle nesse lugar, meu Deus. E aqueles que não são tão sensíveis assim, Senhor, também, meu Pai, passam a sentir que o Senhor é aquele que nos transforma, nos muda e mexe conosco e nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E é aquele que nos levará, Senhor, ao caminho da vida eterna. Por isso nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor. Nós depositamos, meu Deus, todo o nosso ser, todo o nosso ego, todo o nosso homem, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nós podemos achar que há de bom em nós, nós renunciamos, meu Pai. Porque tudo que é de bom provém do Senhor. O Senhor sabe nos dar boas coisas. E na nossa fraqueza, na nossa pequenez, meu Pai, o Senhor nos faz forte, o Senhor nos faz triunfar, o Senhor nos faz vencer nessa terra. Por isso nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor. Por isso nós depositamos toda a nossa esperança no Senhor. E por isso nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê um pouquinho mais, como cada um que tem vindo aqui e trazido, Senhor. Dá mais um pouquinho para nós, meu Pai, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua unção, do Teu Espírito, dos Teus dons, da Tua perfeição, da correção, meu Deus, do Teu amor. Dá-nos um pouquinho mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, nós lemos aqui a respeito da igreja de Filadélfia. Alguns consideram como a igreja perfeita, outros dizem que era a igreja modelo. Fato é que de todas as 7 igrejas, quando Cristo deu um recado para elas, em cada uma delas, Jesus tinha algo para falar. Em 5 delas, nas 5 primeiras, o Senhor tinha alguma queixa para falar sobre elas, mas Ele começava dizendo para elas alguma virtude. Quando Ele fala da igreja de Éfeso, Ele diz a respeito do labor, Ele diz a respeito da perseverança, Ele diz que eles não suportavam homens maus e que eles não esmoreciam, que eles continuavam ali firmes. E dali em diante, o Senhor começa a dizer algumas coisas para que eles se corrigissem, para que eles se alinhassem e passassem a ter dias melhores. Quando Ele fala da igreja de Esmirna, Ele fala de uma igreja em uma cidade rica, porém as pessoas que frequentavam aquela igreja eram pessoas mais humildes, pessoas que tinham um poder aquisitivo menor. Quando Ele fala da igreja de Pérgamo, Ele começa falando, do santuário do imperador romano, que Ele diz que ali estava instalado a sinagoga de Satanás, mas que aquele povo mesmo assim não se corrompeu. Então o Senhor começa falando de uma virtude deles. Quando Ele fala da igreja de Tiatira, Ele fala do amor, da fé, do serviço, da perseverança, do crescimento. E ali, mais uma vez, Ele exalta as qualidades daquela igreja, para que Ele começasse a falar a respeito das queixas. Quando Ele fala da igreja de Sardes, Ele falava que eles tinham um bom nome, que eles tinham fama. E por último, Ele fala da igreja de Laodiceia, que já era uma igreja que estava descaminhada, era uma igreja que tinha que fazer um trabalho muito profundo para que ela se corrigisse. Mas irmãos, o que eu acho muito interessante aqui, que de todas as 7 igrejas, Jesus inicia dando uma mensagem diferente do que Ele vai falar. Em 5 delas Ele começa elogiando e exaltando as suas qualidades.
Em uma delas a situação já estava muito grave, já tinha, como dizem, né, a vaca já tinha ido para o brejo. Mas na igreja modelo, ele inicia exaltando algo que atualmente pode não nos parecer bom. Nos dias de hoje, pode não parecer bom. Quando ele fala assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negligenciasse o meu nome. Irmãos, vamos trazer isso para os dias de hoje? Você já pensou, Marcos, se eu chegasse lá na igreja de Boracé e dissesse assim: Marcos, essa é uma igreja que tem pouca força. Essa é uma igreja que não tem força, irmão. Dissesse lá: irmão, essa igreja aqui é uma igreja que tem pouca força. Aparentemente nos parece agressivo isso, não parece? Porque nós vivemos hoje na era dos coaches. Nós vivemos hoje na era do evoluir, do ganhar, do prosperar, do crescimento padrão. Irmãos, eu fui muito tempo em lugares que vendiam livros cristãos, e os livros cristãos mais vendidos é aqueles livros: 7 passos para a vitória, 10 segredos para a sua bênção, 12 semanas plantando para um ano de colheita. Queridos, nós estamos cada dia mais presos a uma falsa ideia de que a gente precisa de muito para avançar. A gente precisa ter coisas. Vocês já viram? Quando lança um telefone novo, lança o iPhone 20, a pessoa que tem o 19 fica desesperado, que ela quer. Eu preciso, eu quero. Não é à toa que a Apple se tornou a primeira empresa no mundo a valer mais de 1 trilhão. A empresa mais valiosa do mundo. E nos foi plantado, de alguns anos para cá, uma falsa ideia consumista de que, para eu ser um bom cristão, para eu ser um cristão legal, um cristão que tenho comunhão com Deus, que mostro isso, eu preciso de coisas, eu preciso ter, eu preciso ser, o meu nome precisa estar. Mas, irmão, eu quero te dizer uma coisa: para você ter, você precisa buscar. E para você buscar, você precisa renunciar a algumas coisas. Toda vez que você traça um objetivo na sua vida: eu estou aqui, eu quero chegar aqui, você vai precisar no meio do caminho fazer algumas renúncias. E para você ter coisas, para você ser, você acaba deixando coisas de lado. E às vezes, irmão, para a gente ter uma condição de vida bacana, nós somos honestos, nós somos cristãos, a gente vai ir por qual caminho? O caminho do trabalho. E a gente vai trabalhar igual um maluco. A gente vai arrumar 2 empregos. A gente vai voltar para a faculdade, vai voltar a fazer uma pós-graduação. Você vai se mergulhar, porque você precisa ter coisas. E não é errado isso. Mas a vida é feita de escolhas, irmãos. E às vezes a gente escolhe ter e ser, e a gente vai deixando coisas que eram importantes outrora para trás. Aí às vezes a gente senta num banco da igreja, cheio de coisas,
tendo um monte de coisas, e a gente não coloca na balança o preço que nós pagamos para conquistar todas essas coisas. Eu voltei a estudar, irmãos, e eu sinto, às vezes eu passo de quarta-feira aqui, eu falo, meu Deus, eu queria estar aí na igreja. Eu não queria ir para a faculdade, eu queria vir para a igreja. Às vezes eu estou indo para a escola, eu me lembro, falo, meu Deus, lá atrás, eu ia de segunda a segunda na igreja, todas as vigílias eu estava envolvido, ia 6 horas da manhã para a igreja orar. O que aconteceu, irmãos? A minha necessidade tirou o meu ânimo. Às vezes a nossa necessidade de conquistar coisas, de querer coisas, leva a gente a fazer o quê? A aplicar toda a nossa energia em algo que vai desfocar você de outra coisa. Irmãos, ontem eu estava com a minha esposa, a gente estava dando uma volta à noite, e a gente estava batendo um papo, e eu conversei com ela, e eu falei assim, você percebeu como que tudo está perdendo a graça? As coisas estão perdendo a graça? A gente passou na avenida, e eu falei para ela, quando a gente era jovem, os jovens vinham aqui, enchiam essa avenida, ficavam conversando, ficavam batendo papo. Agora, a garotada parece que não interage mais. Todo mundo no seu mundo, se retraindo. Todo mundo no mundo virtual do celular. O ser humano, ele está se afastando dos outros seres humanos, cada vez mais. E esses são os sinais, queridos, da volta de Jesus, um dos. Porque é muito evidente, é muito claro que Cristo está voltando. Cada dia que passa, você observa todos os sinais da volta de Cristo. Mateus 24 fala o quê? Haveria guerras e rumores de guerra, e ainda não seria o fim. Nós tivemos as guerras no começo do século passado, rumores de guerra, ainda não era o fim. A Bíblia fala o quê? Terremoto, catástrofes naturais. Irmãos, eu fiz um estudo, no último século, nós tivemos 100 vezes mais desastres naturais do que nos séculos anteriores. Todos os sinais da volta de Cristo estão evidentes. E o amor tem se esfriado a cada dia. Parece que há 10, 20 anos atrás era utopia falar isso. Era maluquice. Mas vocês já perceberam como que todo mundo está individualista? Todo ser humano se tornou individualista. Se preocupa somente consigo próprio. E esse rastro que nos deixou a famosa teologia da prosperidade que passou pela igreja, a teologia da prosperidade deixou a igreja ainda mais egoísta. Deixou a igreja ainda mais individualista, dizendo que você precisa lutar pelo que é seu. Você precisa vencer. Você é cabeça e não cauda. Você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Se as coisas estão indo bem na sua vida, Cristo está com você. Se elas não estão indo bem, Cristo não está tanto assim com você. Irmãos, isso plantou um individualismo dentro de nós. Porque a Bíblia fala assim, se o teu irmão é fraco, ajuda ele a carregar. Pega o seu irmão, dá uma força para ele, leva ele junto com você. E esse individualismo fez o que no meio de nós? Esfriou, dispersou. Mas irmãos, eu louvo a Deus porque quando eu comecei a olhar para esses exemplos aqui que a Bíblia fala, eu vi muitas semelhanças com essa igreja, com a nossa igreja, com essa igreja que nós estamos aqui.
quando eu comecei a observar a atitude de Jesus, aquilo que Jesus falava e os conselhos que ele dava, eu saí um pouco da caixa, irmãos, e comecei a olhar de uma visão diferente. Porque às vezes, irmão, você está envolvido aqui, dentro da igreja, e você começa a fazer o quê? Você começa a prestar atenção no defeito do irmão. Aí o irmão vai pregar lá, ixi, o irmão já falou essa mensagem aí. O irmão está repetitivo. Aí você vê o pastor pregando, nossa, o pastor isso, o pastor é aquilo. Aí você vê o irmão, ixi, aquele irmão ali assim, 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 assim. Por conviver demais, a gente começa a prestar demais atenção nos defeitos do nosso irmão. Mas quando a gente sai, queridos, dessa esfera aqui, e começa a olhar com outros olhos, a gente vê virtudes na igreja. A gente vê coisas boas dentro da igreja. A gente vê coisas que são parecidas com aquilo que Jesus falou a respeito daquela igreja. E eu quero dizer algo para os irmãos, que aquela igreja modelo, ela inicia exaltando algo que para nós não parecia bom. Quando ele diz que vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra. Quantos anos tem essa igreja aqui, irmãos? Quantos anos? 60 e? 63. 63 anos, irmãos, levando a palavra de Deus para Pederneiras. Se você juntar todas as pessoas que passaram por esse banco, que um dia dobraram o joelho aqui e aceitaram Jesus, eu tenho certeza que 2 templos desse aqui não comporta a quantidade de pessoas. Se você ajuntar as pessoas que se converteram nesse lugar e foram embora, tomaram uma decisão de não seguir mais a Cristo, mas isso é uma decisão delas. Eu tenho certeza, irmãos, que esse pátio, o outro pavilhão, a igreja, o quarteirão, não dá conta de colocar todas essas pessoas. 63 anos falando do amor de Deus nesse lugar. Então essa é uma virtude da nossa igreja. A gente tem algum programa de televisão, irmãos? Nós somos uma igreja famosa na internet? Tem algum pastor aqui do nosso meio que é um pregador internacional, que pregou nos Gideões? Não. Não. Mas quantas pessoas vieram, estão e virão a Cristo através desse lugar? Então, queridos, nós podemos nos considerar uma igreja que talvez tenha pouca força, se a gente olhar para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, mas nós somos uma igreja perseverante, que a palavra de Deus é pregada, onde o evangelho não se corrompeu, com tudo isso que vem acontecendo, com todos esses pontos que eu falei para os irmãos, nós estamos aqui, firmes. Toninho, quantos anos você está aqui? Quanto? 55 anos de igreja, irmãos. Tem pessoas que nasceram aqui, estão aqui até hoje. Por quê? Porque é uma igreja que conserva o básico, a essência daquilo que Deus plantou em nós. Não fica com 9 horas, irmãos. Eu nunca vi aqui a unção do leão, nego andando de 4 pés aqui. Eu nunca vi aqui nego fazer maluquice aqui. Se faz alguma maluquice, irmão, dali a pouco corrige. Sempre tem um doido, o outro, né, pastor? Mas, queridos, a essência da palavra de Deus nos é ensinada, nos foi ensinada e nos será ensinada. Então, nós devemos nos orgulhar do lugar que o Senhor nos plantou. Irmão, você tem que se orgulhar por estar naquele lugar que ali o Senhor confiou em você, irmãos. Quantas pessoas o Senhor poderia ter levantado? E, como eu disse para os irmãos, a experiência que nos traz
né, algo de bom, algo de novo. Um dia eu fui numa reunião e o Marcão da Beriana estava lá. E eu gosto daquele rapaz, porque ele fala umas verdades, né? E, irmãos, eu sempre fui muito boca aberta. Eu estou aprendendo a fechar minha boca, mas eu sempre fui muito boca aberta. E o Marcão estava assim, ó, e tinha umas 20 pessoas em volta. E eu falei uma besteira de todo tamanho para ele, irmãos. Eu falei assim, irmão, quando eu vejo essas igrejinhas abertas aí, com aquele povo lá dentro, eu achava melhor se tivesse um bar aberto lá. Que pelo menos não ensinava besteira para aquele povo. Irmãos, aquele dia, ele me falou algo que eu queria abrir um buraco, pular dentro. E quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mulher, ela me deu outra fumada. Ele falou assim para mim, falou, irmão, eu já fui ignorante igual você. Na frente de todo mundo, queridos. Já fui ignorante igual você também. Ele falou assim, e eu fazia igualzinho. Eu estava andando na rua, e eu falava, Deus, onde já se viu essas igrejas aí, ó? Os caras não têm um pingo de experiência, não tem um pingo de sabedoria, e fica aí, ó, iludindo esse povo. E ele falou assim que ele estava caminhando, irmãos, e ele passou na porta da igreja, e a hora que ele estava assim, a uns 20 metros da igreja, ele ouviu uma voz que dizia assim para ele, por que você entristece o meu espírito? E aquela voz repetiu por mais 2 vezes para ele, Marcos, por que você entristece o meu espírito? E ele caiu na porta daquela igreja de joelho, irmãos, e começou a chorar. E ali Deus falou no coração dele, falou assim, se eu quisesse, eu pegava esse pastor que está aí dentro, levava ele para ganhar uma alma lá no Oriente Médio e recolhia ele. A obra é minha. Por que ao invés de você passar aqui na porta e criticar, você não entra lá dentro e pergunta para ele o que ele almoçou? Por que ao invés de criticar, você não entra lá dentro e fala assim, como é que está o aluguel do senhor, está em dia? Porque eu te dei condições, Marcos. Por que ao invés de criticar, você não usa o conhecimento que o meu Espírito te deu gratuitamente e não chama ele e fala, filho, vamos caminhar junto, eu vou te ensinar algumas coisas que o Senhor me ensinou? Irmãos, eu queria morrer naquela hora. Eu passei a maior vergonha da minha vida. Mas ali também eu recebi uma das maiores lições da minha vida, irmãos. E queridos, Deus já me levou para pregar em lugares que vocês não acreditam. Vocês não acreditam, irmãos. Cada biboca, cada lugarzinho. E toda vez que eu chegava ali, o meu eu já cheio de frescurinha, eu lembrava dessa palavra. Aquela experiência, aquele carão que eu passei, irmãos, me trazia coisas novas. E ali, queridos, a gente via testemunho. Eu vi um testemunho de uma mulher que ela disse assim, eu fiz um propósito com Deus, de passar 3 dias a pão e água. E no primeiro para o segundo dia acabou o pão. E ela dobrou o joelho e falou assim, Senhor, eu vou continuar só com água. E em um determinado momento veio um rapaz ali, bateu palma na casa dela e falou assim, irmã, a senhora é cristã? Sou. Falou assim, eu vendo pão, e Deus mandou eu vir entregar esses 2 pão para a senhora, 2 pãozão bonito, um para cada dia, irmãos. Eu vi pessoas dando testemunho, falando, Deus, eu não tenho como ir para a igreja. E a pessoa dá testemunho que ganhou um chinelo havaiana. Eu vi pessoas dando testemunho que acabou o arroz e alguém abençoou ela com um pacote de arroz. Queridos, nas coisas mais simples, Deus opera. Mas nós nos tornamos às vezes tão sofisticados que a gente quer ver Deus agir coisas absurdas. A gente quer ver, não, tem um foguete da NASA lá em casa, irmãos, que eu ganhei, glória a Deus. Não, Ele está operando na nossa vida todos os dias.
Todos os dias é um milagre quando você acorda. Todos os dias é um milagre quando você dobra o seu joelho e você tem comunhão com Ele, porque outrora a gente andava desgarrado. O nosso destino era o inferno, a maldição eterna, a perdição eterna. Mas pela bondade e o amor dEle, o milagre dEle nos alcançou e nos fez ter uma nova expectativa de vida. Nada do que esse mundo nos acrescente, nada do que esse mundo nos ofereça, vai ser um milagre maior do que esse. Queridos, alguns anos atrás a gente estava aqui, o pastor Dorival se lembra, o homem se levantou da cadeira de roda, tem vídeo no YouTube, irmão, eu saí igual um maluco, eu ergui a cadeira assim, saí igual um maluco correndo dentro da igreja. Quando eu vi aquilo, eu nunca tinha visto, fiquei maluco. Lindo, né? Maravilhoso. E como é que está esse homem hoje? Não sei. Não sei. E se ao invés disso, aquele homem tivesse dobrado o joelho dele aqui, não fosse um cadeirante, qualquer pessoa, dobrado o joelho dele aqui, aceitado Cristo, seria um milagre ainda maior, irmãos. Porque aquele milagre foi momentâneo e passageiro. Quando acabar a vida dele, quando ele fechar os olhos dele aqui, como é que vai ser a eternidade dele? Como vai ser? Irmãos, eu consigo ver traços dessa igreja aqui no nosso meio, e eu fico muito feliz com isso. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu atei fogo no meu corpo, se eu não tiver amor, eu nada serei. A cruz nos trouxe salvação, transformação. E aí, irmãos, a gente fica preso a achar que, não está acontecendo um monte de milagre em massas aqui, o Senhor não está agindo no nosso meio. Quem disse, irmãos? Quem disse? Eu tinha uma outra linha para mim entrar aqui, irmãos, mas não dá tempo, né? Eu tinha mais algumas coisas aqui para a gente falar, mas o nosso tempo é curto. Então o recado que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte, queridos: valorize a sua igreja. Valorize o lugar onde o Senhor te plantou. Tenha amor por esse lugar. Não amor por essas paredes, mas tenha amor porque você tem esses irmãos aqui que congregam com você. Irmãos, quando eu pisei aqui, quando eu retornei para a igreja, eu pisei aqui, e alguns irmãos me abraçaram. Foi tão maravilhoso. Sabe aquele sentimento assim? Eu estou em casa. Às vezes você não dá valor, você tem acesso todos os dias, toda semana. Você pode vir, entrar, sair. É igual a família da gente, né? Às vezes você tem a sua mãe ali, sua esposa, seus filhos, todos os dias. E você não dá aquela atenção. Mas quando você se afasta deles, você percebe o quão importante eles são. Então, irmãos, eu deixo esse recado para vocês. Valorizem a sua igreja. Valorize a comunhão que nós temos. Valorize o lugar que está te ensinando, que está te mostrando como alcançar a salvação, como alcançar a vida eterna. Sinta-se feliz por ter esse lugar. Amém? Vamos fazer mais uma oração para a gente encerrar esse período? Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero te convidar a dizer palavras de gratidão ao Senhor nessa tarde. Ser gratos ao Senhor. Pedir, você já pede demais. A gente já pede demais. Vamos ser gratos ao Senhor. Vamos dizer para Ele que nós somos gratos por tudo que Ele tem nos feito. Esses dias nos levam a refletir sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. Para nós que somos cristãos, amanhã é o dia
a data mais importante comemorativa, que foi quando Cristo ressuscitou e nos trouxe vida. E eu quero que você demonstre a sua gratidão a Ele. Eu quero que você demonstre a gratidão por você ter saúde, irmão. Por você estar em pé. Por você ter uma igreja que você possa vir, que você possa congregar. Pela cidade que você está, é uma cidade pacata, irmãos. Às vezes você se queixa disso, mas não, você tem que agradecer, irmãos. Talvez se você estivesse morando numa cidade muito grande, violenta, você não teria a paz que tem aqui. Eu quero que você agradeça, porque você está no estado de São Paulo, o estado que tem mais recursos, mais tecnologias, mais oportunidades no seu país. Você poderia ter nascido lá no Acre, meu irmão. Um lugar onde tudo é difícil, onde tudo é longe. Eu quero que você agradeça, porque você tem líderes nessa igreja capacitados, pessoas que estudaram, que aprenderam para poder te trazer algo. Eu quero que você agradeça porque você tem nessa igreja pessoas sinceras, porque você tem uma igreja onde a essência da palavra de Deus continua sendo uma lei aqui. E se não fosse, querido, você pode ter certeza que já teria acabado, não estaria 63 anos ativa. Então eu quero que você seja grato pela família que você tem, pelo emprego que você tem. Ah, eu não tenho emprego. Você tem saúde? Então você tem capacidade para arrumar um emprego. Eu quero que você agradeça por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado na tua vida. Eu quero que você agradeça por Ele ter te amado primeiro, por Ele ter dado a vida dEle em favor de mim e de você, quando nós ainda nem merecíamos. Eu quero te convidar a ser grato. Senhor, como igreja do Senhor nessa tarde, meu Deus, diante, meu Deus, de uma data onde nós cristãos nos alegramos dizendo que o Senhor ressuscitou, nós queremos expressar a nossa gratidão, meu Pai. Nós queremos reconhecer a Tua bondade, que ela supera, meu Deus, o entendimento humano. Nós jamais vamos conseguir compreender quão grande é o amor e a bondade que o Senhor tem conosco, o zelo, o cuidado individual, meu Deus, o carinho, a misericórdia. Pai, está consumado. O Senhor Jesus já fez o sacrifício lá naquela cruz, já ressuscitou, está junto com o Senhor, meu Pai, e em breve Ele irá voltar. E se nós passamos 70, 80, 90 anos aqui nessa terra, eu acredito que tem um único propósito, um propósito maior, meu Pai, de tudo que nós podemos fazer, de tudo que nós podemos conquistar aqui nessa terra, meu Pai. Aquilo que é mais proveitoso é a decisão que nós tomamos de onde queremos passar a nossa eternidade. E nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a chance, nós temos a oportunidade de escolher passar ao teu lado, passar a vida eterna junto com o Senhor, meu Pai. Por isso nós rendemos graças ao Senhor nessa tarde, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe a todos, irmãos, e vamos continuar nessa fé, esperando sempre em Cristo e sendo gratos por tudo aquilo que Ele nos deu. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.